Atendendo a pedidos de alguns inscritos, vamos tratar nesse vídeo se realmente vale a pena investir no BMG com a nova política de dividendos do banco e por que será que o BMG é tão descontado em relação aos demais bancos de bolsa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E já antecipo aqui para vocês que atualmente não invisto em BMG, apesar de estar ultra descontado e em princípio fizesse sentido investir em BMG seguindo o Deep Value Investing. Mas já vou explicar para vocês porque não tenho BMG na carteira. Apesar disso. Primeiro ponto é que o BMG ele é um banco que se autodenomina como FII digital, como um misto muito claro entre agências, ou seja, ativos digitais, e a utilização dos canais digitais para o seu crescimento. A verdade é que hoje o foco do BMG, como deveria ser, é justamente o digital. Hoje a estratégia do BMG é a criação de um ecossistema de diversas startups especializadas nos mais diversos segmentos do setor financeiro, sendo que hoje o BMG acaba sendo uma holding. Você percebe que ele tem aqui uma estrutura bem complexa. Tem ali o BMG Leasing, Granito, o Banco Cifra, tem aqui o BMG Participações em Negócios, tem o BMG Seguros, tem o BMG Corretora de Seguros, tem o BMG Corretora DTVM. Então você percebe aqui que é uma estrutura bem complexa. Hoje o BMG é controlado pela família Guimarães. Você percebe aqui que a família Guimarães tem 82,1% das ações ordinárias do BMG, de tal modo que eles possuem o controle quase absoluto da empresa, sendo que os minoritários têm apenas aqui 17,9%, sendo que em termos de ações ordinárias, os minoritários não têm quase nada, porque o banco só vende no mercado, só tem ações em livre circulação, as preferenciais. E esse aqui é um ponto negativo para o banco, porque significa que a família Guimarães não quer terceiros como sócios do BMG, só quer como financiadores. Isso aqui é um ponto negativo. Apesar disso, o BMG tem 100% de tag along. Esse é o mínimo que deveria ter. Do contrário, ele não seria nem um pouco atrativo para se investir, detendo aí um free float relativamente baixo, de 17,12%. Quando um free float é considerado baixo? Abaixo de 20%. A grande verdade é que hoje, com os segmentos especiais de listagem na B3, um free float mínimo que deveria ser de todas as empresas é 25%. É preciso liquidez para assegurar que os minoritários não serão lesados no futuro. Por isso, essa excessiva concentração do controle me deixa bem reticente de se investir no BMG. Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de investimento. É apenas a minha opinião pessoal que eu estou fazendo com a minha carteira. Vamos então falar aqui desse fato relevante. O BMG comunicou então que a partir do ano de 2023 vai pagar JCP, juros sobre capital próprio, de forma trimestral, a cada trimestre. E como que isso vai funcionar? Essa tabela resume muito bem o que fará o BMG. Então, nesses meses aqui, o Conselho de Administração vai deliberar sobre o pagamento. Eles vão chegar, vão olhar qual é a pauta que está sendo julgada ali naquela reunião do Conselho. Uma das pautas será o juros sobre capital próprio. Eles vão ver a proposta da administração e vão dizer se é ou não razoável distribuir aquele X de juros sobre capital próprio. Essas reuniões vão acontecer em março, junho, setembro e dezembro, a partir de 2023. A Datacom vai ser um mês depois, exceto aqui no quarto TRI, que vai ser no mesmo mês. Então, reunião em março, Datacom em abril, reunião em junho, Datacom em julho, reunião em setembro, Datacom em outubro. E o pagamento é um mês subsequente ao da Datacom, ou seja, pagamento em maio, agosto, novembro e no caso especial do quarto trimestre, até fevereiro do ano posterior, 2024 nesse caso. E por que esse fato relevante animou o mercado? Um primeiro ponto que você extrai é o seguinte: o BMG percebeu que se ele não desse mais atrativos aos minoritários, as ações não iriam parar de cair. Perceba que, nesse ano, o BMG está acumulando uma queda de 9,31%. Nos últimos 5 anos, o BMG só derrete. Já negociou aqui a 8,34 e agora está 2,24. Veja que esse 8,34 foi aqui antes do derretimento da pandemia. Então o BMG trouxe um prejuízo enorme para os acionistas. E para reverter essa situação, vem essa periodicidade, que é muito importante por quê? Porque até então o BMG pagava de forma anual. Perceba aqui os últimos pagamentos desde 2018. O BMG
pagou uma vez em 2018, outra vez em 2019, outra vez em 2020 e outra vez em 2021 e pagou em 2022. Sendo que o payout atual da instituição financeira está bem elevado. Em 2021 foi 76%. Atualmente o payout está em 82%. É o banco que mais distribui dividendos. Significa que a cada R$100 de lucro, o banco distribui R$82 de proventos. Isso acontece porque o banco precisa de mais atrativos, porque ele não tem atrativo nos seus resultados. Isso é muito claro. Ele precisa se valer do efeito clientela. O que é o efeito clientela? Empresas que pagam dividendos, como o BMG, elas sobem e caem conforme o interesse dos investidores dos seus dividendos. Então, o BMG precisa pagar mais dividendos para atrair interesse de mais investidores que pensam em dividendos. Se ele parar de pagar tantos dividendos, o interesse vai cair ainda mais e a cotação vai cair ainda mais. E os controladores vão perder dinheiro. Por quê? Porque eles detêm muitas ações do BMG. Se as ações despencam, eles têm prejuízo, então eles têm interesse que as ações se valorizem. E para o pequeno acionista, é bom isso aqui, porque significa que é mais dinheiro entrando no menor período de tempo. Porque se você espera um ano para receber aquele valor, você pode perder a oportunidade de pegar aquele dividendo e reaplicar na empresa a preços mais baixos, ou pegar esse dinheiro e comprar outras empresas que estejam cotadas abaixo de um preço teto ou abaixo de um preço ali que você considere uma grande oportunidade. Então a recorrência no fluxo de caixa oriunda dos dividendos com periodicidade menor é muito interessante para o pequeno acionista. Então ponto positivo aqui para o BMG. O BMG, como eu antecipei para vocês, tem uma operação muito complexa. É um banco bem completo que atua nos mais diversos segmentos financeiros. Só que um ponto negativo para o banco é que ele não foca em nada. Ele dá tiro para todos os lados na minha visão. E isso acaba gerando queda na sua rentabilidade, porque ele não concentra em um core business. Ele tenta atingir diversos segmentos em que muitas vezes ele pode não ser um especialista. Tentando compensar isso, é que ele está criando um ecossistema de startups que são especializadas nesses segmentos. É claro que o banco vem crescendo, é um foco no digital hoje, como eu falei para vocês, e todos os bancos vêm crescendo bastante com a captação através dos canais digitais. A carteira de crédito do BMG tem crescido desde o terceiro trimestre de 2021, um crescimento na base anual da ordem de 52%, é bem grande, uma captação de valores superior de 43% em relação ao ano anterior. Só que olha aqui a margem financeira do banco tendo queda. No ano, acumulou uma pequena alta. Então o banco está crescendo bastante em captação, mas está mantendo suas margens baixas. O banco também opera nos Estados Unidos, por meio de consignado através do BMG Money. Também houve crescimento de consignado nos Estados Unidos, saindo aqui a sua carteira de 7,2% para 9,8%. O caixa do banco teve ali uma leve alta entre o terceiro TRI de 2021 ao terceiro TRI de 2022, mas se mantém estável. Olhando-se aqui para os resultados do terceiro TRI, o que nós tivemos com o BMG? Lucro líquido do banco teve uma alta de 6,7%, saindo de 52 milhões para 53 milhões de reais. No ano passado, estava ali em 50 milhões de reais, um leve crescimento. O ROI recorrente do banco, 5,7%. O Banco do Brasil tem um ROI de 22%. Até mesmo o Bradesco, que teve uma queda forte no ROI, ficou acima de 13%. E você percebe que o ROI do BMG é muito baixo. A Basileia do banco está ok. Então, o banco não tem hoje um risco de insolvência, você não precisa se preocupar com isso. O banco hoje aí tem um patrimônio líquido de 3,9 bilhões. E olha só o valor de mercado dele, é isso que surpreende muitos investidores. Ele tem um valor de mercado de apenas 1,3 bilhão. Significa que o BMG tem um patrimônio líquido de 3 vezes o seu valor de mercado. Ou seja, parece que ninguém quer o BMG. Porque o que significa o valor patrimonial da ação? Significa o simples valor de custo da empresa. O que é o valor de custo? É o quanto que você teria que gastar para montar um BMG hoje do zero. Então você gastaria quase 4 bilhões. Só que você hoje compra toda essa estrutura empresarial, todo esse orçamento de capital e estrutura de capital, bem como capital de giro, que é a totalidade ali do BMG, por apenas 1,3 bilhão. Então, de fato, ele está ultra descontado. Isso aqui é inegável, é um número que está na sua tela. Só que esse número na sua tela não é de graça. É porque o risco do banco é elevado, principalmente risco de governança, como eu trouxe aqui para vocês, e risco de rentabilidade. Então isso faz a cotação ser pressionada fortemente para baixo. Um ponto positivo, pelo menos para o BMG em relação a demais bancos, é que a inadimplência teve uma queda. E por que a inadimplência do BMG teve uma queda ao contrário dos demais bancões? É que o BMG tem muito consignado, e consignado é praticamente impossível você ter ali uma inadimplência. Afinal, o valor do seu salário está garantindo aquele empréstimo. Para além disso, como o próprio BMG cita,
ele oferece aos seus clientes um seguro prestamista, que então cobre eventual inadimplência, entendeu? Por outro lado, em relação ao empréstimo consignado nos Estados Unidos, pelo BMG Money, a inadimplência teve uma disparada. Então, a situação nos Estados Unidos não é nada boa. Saiu aqui de 7,2 para 9,8. Isso aqui é um índice muito alto de inadimplência. Então, a operação nos Estados Unidos não está indo nada bem. Vale ressaltar, por outro lado, que o próprio banco reconhece que as suas ações estão muito descontadas. Em comunicado aqui, do dia 31 de março de 2022, o banco anunciou o encerramento do programa de recompra de ações, que foi aprovado em março de 2021, e é bem provável que, se as ações continuarem negociadas a patamares tão baixos, eles aprovem mais algum programa de recompra. Um último fato relevante também que eu considerei interessante foi ali a reorganização do BMG em relação ao segmento de seguridade. A companhia então visando um posicionamento mais efetivo no segmento de seguridade. Isso aqui eu considero muito interessante. A gente viu como as empresas de seguridade, em especial BB Seguridade e Car Seguridade, tiveram resultados recordes no corrente ano. E na operação de corretagem de seguros, vale ressaltar que a Wiz hoje, desde 2020, passou a deter 40% do capital social da BMG Corretora, com uma opção de compra de 9% até 2024. Então ela pode aumentar a participação para até 49% até 2024, gerando aí uma sinergia dentro do segmento de corretagem entre BMG e o Soluções. E tratando mais um pouco aqui dos indicadores de BMG, aqui dentro do Investidor 10, o que nós temos em relação ao banco? O PL dele está bem elevado, tá? 12 vezes lucro. Se você comparar com os demais bancos de bolsa, nem o Itaú tem um PL tão elevado. O PL do Itaú é de 8,5. Então você percebe que o banco, mesmo com uma queda forte nas ações que vem se acumulando desde a pandemia, ele não consegue fazer com que seu PL fique baixo. Por quê? Porque os seus resultados são baixos. O que é o PL? É a divisão entre o preço pelo lucro. Se o preço cai, a tendência é que o PL fique mais barato. Contudo, se o lucro cai numa proporção maior do que a queda dos preços, então o PL fica elevado. É por isso que o mercado não está disposto a pagar muito pelo BMG, negociando a uma relação preço sobre o valor patrimonial, que eu já comentei com vocês, de 0,34, quase 0,35. O mercado não está disposto a pagar nem mesmo 40% do total do patrimônio do BMG. Patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a subtração entre ativos e passivos. Então é o que efetivamente tem de líquido no BMG. De tal modo que, se os acionistas liquidassem esse patrimônio líquido, ou seja, vendessem tudo, eles conseguiriam arrecadar mais do que o valor de mercado do BMG. E aí, por outro lado, o dividend yield do BMG ficou absurdo, 25%. Porque ele tem um payout elevado, houve uma queda forte nas ações, e aí isso elevou o dividend yield. Sempre lembrando o seguinte, é bom reforçar, não é porque o BMG custa apenas R$ 2,25, ele é um banco ultra barato e você não pode perder dinheiro com o banco. Lembre-se, a cotação de tela não vale nada. Isso porque a empresa pode decidir qual é a sua cotação de tela. Lembre-se do caso da Oi, ela vai sair de 18, 20 centavos para algo em torno de R$18 após o grupamento compulsório. E pegando-se aqui os últimos 5 anos, veja só, R$1.000 teriam se transformado em R$339. E aí você vai me contrapor, esse é um período muito curto, 5 anos. Acontece que o BMG fez a IPO em 2019, não dá para pegar um período maior, tá? De qualquer forma, olha só essa queda, de 8,26 para 2,26. É simplesmente uma queda superior a 50%, tá? Olhando-se aqui, por exemplo, para a margem líquida do banco, o que ele efetivamente tem de ganho em relação à sua receita é realmente muito baixa, só denotando a baixa rentabilidade do banco, com esse ROI aqui minúsculo, sendo que é um banco que até cresce bastante em lucros, mas cresce pouco em receita, considerando que era para ser um banco de forte crescimento, já que entrega pouca rentabilidade. Porque já que você tem pouca rentabilidade, você espera um crescimento muito forte. E a gente viu que, pelo menos no último trimestre, o banco entregou o crescimento, mas na minha visão ainda é insuficiente para justificar um ROI tão baixo. E olha só que interessante. Para atrair investidores, olha só como o banco mudou a sua estratégia. Nos anos de 2019 e 2020, o dividend yield era bem baixinho, até porque a cotação era alta, né? Mas o banco pagava bem menos dividendos. 2020 pagou aqui 18 centavos por ação, 2019 25 centavos. Aí saltou para 32 e provavelmente esse ano vai pagar ainda mais. É claro que se você seguir o método do Bazin, o preço teto do banco é R$ 5,47. Acontece que ele paga um dividend yield superior hoje a 10, 15, 20%. Além do mais, não temos um histórico muito grande de BMG para dizer que se realmente esse preço teto é confiável. Então, não dá muito certo utilizar o preço teto do Bazin com o BMG. Nem preciso citar que o BMG só é mais barato em relação aos bancões
no que toca ao PVP, porque no restante ele perde em tudo. E claro, dividend yield, mas dividend yield nem é uma métrica a ser considerada para avaliar uma empresa, porque como vocês viram, esse dividend yield é justificado pela queda forte nas cotações. Olhando isso aqui para a rentabilidade que foi entregue, BMG teve rentabilidade negativa, enquanto Ibovespa teve rentabilidade positiva, índices Small Caps, IFIX, DIV e VBB11. Agora, vamos olhar aqui desde 2017 a evolução do lucro e das receitas de BMG. O lucro líquido é essa linha aqui, bege, digamos assim, e a receita é a linha em verde. Então, de fato, o banco tem crescido. Olha a evolução da receita. Isso é crescimento, uma empresa de crescimento que paga muito dividendo, mas o lucro não tem acompanhado. Então, esse aqui é o mesmo dilema do Nubank. Está crescendo bastante ou razoavelmente bem, mas não consegue rentabilizar toda essa base de clientes. Portanto, novamente, segundo o Deep Value Investing puro, esse PVP faria todo sentido. Caso você queira seguir essa metodologia de investimentos na sua carteira, lembre-se, ela faria parte de uma carteira de oportunidade. Então você tem que diversificar muito nessa carteira. A carteira de oportunidade você tem que diversificar demais, porque ela é muito arriscada, porque você está comprando ativos que têm muitos riscos, como eu citei aqui para vocês em relação ao BMG. Então eu não ultrapassaria 1 a 1,5% de BMG na sua carteira. Muito cuidado. O Value Investing puro, ele só serve quando você tem uma carteira ultra diversificada. Veja o Peter Lynch, 1.400 ações ele teve no fundo dele. Veja os demais fundos que operam Value Investing. Eles são ultra diversificados, porque eles sabem que se eles não diversificarem, eles vão perder muito dinheiro, porque a maioria dessas empresas não dá certo. Então são fundos que tem, por exemplo, BMG na carteira, tem Light na carteira, empresas ultra descontadas, mas com enorme risco. Por isso a gestão de risco é essencial. Até mesmo no mundo das startups isso é essencial. O John Kepler sempre diz que se você não diversificar, você vai perder dinheiro no mundo corporativo das startups. Ponto positivo é que o banco de qualquer forma remunera bem o seu acionista. Então pelo menos você consegue ali ter um payback interessante, por exemplo, com um dividend yield desse aqui, só com os dividendos em 4 anos o dinheiro volta para você é acionista, desde que mantido esse dividend yield. Concluindo então, vale a pena investir no BMG com a nova política de dividendos? Na minha visão ela é insuficiente para determinar que eu invista na empresa, mas é um ponto positivo. Seguindo o Value Investing puro, vale a pena investir no BMG? Até valeria, mas com muita gestão de risco. Não ultrapasse 1,5% caso seja de seu interesse por BMG na carteira. E porque o BMG é tão descontado? Pelos resultados fracos, baixa rentabilidade e, na minha visão, uma governança que não atrai muito investidores. E também não vou dizer aqui que simplesmente nunca terei BMG na carteira. Eu sigo, nesse ponto, as lições do Howard Marks. A depender do preço, vale o seu dinheiro, com gestão de risco. Então, se BMG continuar caindo abaixo dos R$2, talvez eu coloque alguma coisa na minha carteira, que daí o ativo vai estar negociando abaixo de 0,3, 30% do patrimônio. Aí realmente a chance de você perder dinheiro cai muito, principalmente com essa periodicidade nova de dividendos que reduz a tua duration e esse dividend yield elevado que vai continuar, principalmente porque essa é uma forma do banco atrair investidores. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em BMG? Pretende colocar na sua carteira? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!